Como eu posso fazer com que a raiva não me domine? Como eu faço com que eu não seja levado a pecar? Porque existe um texto na Bíblia que diz: irai-vos, ou seja, eu posso sentir ira, porque ira é uma emoção humana. A palavra diz: eu posso senti-la, o que eu não posso é praticar o ato, a reação levado por aquela emoção. Isso eu não posso fazer. Então a nossa questão hoje aqui não é deixar de sentir raiva, mas é aprender as formas equivocadas que elas se expressam através da minha vida e como eu vou desconstruir isso. Como nós estamos numa série construindo, algumas coisas nós temos que desconstruir para construir algo novo. Então hoje nós vamos ver como desconstruir a raiva. Mas antes de nós sabermos como desconstruir a raiva, nós precisamos saber qual é o tipo de manifestação, qual é o tipo de pessoa que eu sou quando me deixo dominar pela raiva. De que forma a raiva se manifesta, de que forma a raiva se exterioriza na minha personalidade, na minha pessoa. Eu coloquei aqui 4 tipos de pessoas em relação a como elas expõem a sua raiva. A primeira é o explosivo. Eu era desse tipo. Glória a Jesus, não sou mais. O explosivo, ele simplesmente explode. O gatilho dele é da espessura de um fio de cabelo. Essa é a tolerância que ele vai ter para a raiva. Essa é a tolerância que ele vai ter para quando os sentimentos ruins ou as coisas que vêm sobre ele, ele vai fazer. Não consegue exercer autocontrole sobre aquilo que está sentindo e se deixa simplesmente explodir. Explode, grita, berra, joga as coisas, bate na mesa, xinga, fala alto, amaldiçoa. Tudo isso porque não foi capaz ou não é capaz de controlar. Existe um exemplo na Bíblia que fala de uma pessoa que foi explosivo, e esse explosivo, ele é um temperamento mais danoso exteriormente, para outras pessoas. Não que não vá causar dano para mim, mas ele é o que mais causa problema de relacionamentos, e é o que mais causa problema que a gente vê na televisão aí. Pessoas que foram agredidas, pessoas que foram assassinadas, pessoas que fizeram coisas. Esse explosivo acaba tendo atitudes, muitas vezes, que num segundo posterior a ter essa atitude, ele bota a mão na cabeça e pensa: o que foi que eu fiz? O que foi que eu disse? Na Bíblia nós encontramos o exemplo disso em Caim. Gênesis 4 diz o seguinte: Caim ficou furioso, e ele fez uma careta de raiva, e enquanto estavam no campo, ele e seu irmão, Caim atacou o seu irmão e o matou. Caim teve um momento explosivo na Bíblia, e esse momento explosivo, onde a raiva, ele cultivou a raiva dentro dele, e por nenhuma coisa, o irmão dele não tinha feito nada, ele simplesmente se deixou levar, se encheu com aquele ódio, com aquela raiva, e matou o seu irmão. E logo depois disso, ele: o que foi que eu fiz? E fugiu. Então o explosivo é esse que se deixa dominar pela raiva e explode imediatamente. Mas não é só esse tipo que é danoso, também o implosivo. Só que o implosivo, em vez de causar um grande dano externo para outras pessoas, vai causar um grande dano interno. O implosivo, ele é exatamente o oposto do explosivo. Ele guarda a raiva, ele internaliza a raiva, ele faz com que a raiva seja armazenada dentro dele e não demonstra isso para os outros. Ele não permite que a raiva saia, mas não significa que ele não sinta a raiva. Qual é o tipo de dano que vem no implosivo? O implosivo é aquela pessoa que tem enxaqueca, que tem problema de dor nos carrinhos, porque dorme mordendo os carrinhos, que tem problema com úlcera, com gastrite, problema nervoso, e uma série de outros problemas, desde ansiedade, dores na coluna, dores nos ombros.
depressão, enfim. O doutor F.L. Macmillan, um médico dos Estados Unidos, fez uma pesquisa com inúmeras pessoas e ele conseguiu detectar que as pessoas que têm essa propensão de armazenar a raiva dentro de si podem desenvolver até 51 tipos diferentes de doenças. Ou seja, se eu sou do tipo implosivo, eu posso desenvolver N doenças, ou uma delas, ou N doenças que vão se manifestar fisicamente no meu corpo. Na Bíblia nós temos um outro exemplo de uma pessoa implosiva. O nome dela é Jeremias. Está escrito em Jeremias 15, o seguinte: eu fiquei sozinho e estava cheio de raiva. Por que eu continuo em sofrimento? Por que minhas feridas são incuráveis? Por que não vão se curar? O que acontece com essa pessoa que está armazenando a raiva? Se você é uma dessa pessoa, você está se matando. Enquanto o explosivo vai matar o outro, o implosivo mata a si mesmo. Mata a si mesmo por causa da raiva. Mas o implosivo também se manifesta de uma outra forma, que é o terceiro tipo, o mártir. O mártir, ele é um profissional em lamúrias. E, gente, lamúria é diferente de reclamação. Lamúria é aquele que é coitadinho, ele é autopunitivo passivo. Coitado de mim, pobre de mim, ó vida, ó céus. Né, os mais antigos vão lembrar dessa frase de um desenho aí, né? O Lip e o Hard, que tinha lá. Né? Tinha um lá, ó vida, ó céus. Esse é o mártir. Você pode ver, para quem lembra do desenho, mas pode ver na realidade. O mártir, ele está com a raiva dentro dele, mas tudo ele traz para cima dele. Não, eu sou culpado, a pessoa está brava comigo por causa disso, eu sou um pobre coitado, as pessoas não sabem o que eu passo, o que eu vivo. E na verdade, o mártir, que veste essa camisa de autopiedade, ele está com raiva também, ele sente raiva das coisas, mas decidiu manifestar essa raiva através da autopiedade. O principal sinal de um mártir é a depressão. É o principal sinal de quem veste uma camiseta de mártir, de autocuidadinho. E as palavras que ele mais gosta de usar são: eu acho que sim, eu acho que posso, eu poderia, quem sabe, acho que dá. Um mártir vai vestir isso e vai viver isso na sua vida e vai ter depressão. Mas essa depressão, ela não é resultado de algo exterior, é da interiorização da raiva, é do armazenamento da raiva, que vai se manifestar de uma forma de depressão. Gente, um mártir é aquele que vai estar sempre deprimido, que nunca dá uma risada, que nunca vai numa festa, que nunca se alegra. Nós temos um outro exemplo na Bíblia do mártir, que é o filho pródigo. Lucas 15, 28 diz o seguinte: o irmão mais velho estava com tanta raiva que ele não queria entrar para a festa. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Então um mártir veste essa camiseta de autopiedade até para chamar a atenção das outras pessoas, para que ele não seja o culpado da raiva que ele está sentindo, para que ele não se sinta culpado da raiva que ele está armazenando, para que ele não precise exteriorizar a raiva que ele está sentindo e que as pessoas tenham pena dele. Este é o mártir, é um pobre coitado. E o quarto e último tipo é o manipulador. O manipulador vai retalhar de forma dissimulada. O manipulador é aquele que tem a raiva e não expressa a raiva. São detalhes sutis que você vai perceber em um manipulador quando ele está com raiva. É uma mudança sutil de olhar, é uma risadinha sarcástica, é uma mudança de postura, é algo bem leve. É aquele que vai dizer: não, eu não estou com raiva nenhuma, mas por dentro está borbulhando. E o manipulador faz o quê?
O manipulador expressa a sua raiva em forma de vingança. O manipulador vai ser aquele que vai queimar a tua torrada. O manipulador vai ser aquele que vai arranhar o teu carro sem querer. Vai ser aquele que vai cuspir no teu prato de comida, cuspir na tua água. O manipulador é aquele que vai te abraçar e por trás vai estar te dando uma facadinha. Nós temos um exemplo de manipulador na Bíblia. O manipulador na Bíblia está no texto de Lucas 6:11. Eram os fariseus. Mas eles ficaram furiosos e começaram a conspirar uns com os outros sobre o que fariam com Jesus. O manipulador normalmente está dentro das igrejas. Por quê? Porque como não é uma atitude cristã eu demonstrar a raiva, eu internalizo, mas eu largo ela através de uma piadinha. Não aquela piadinha para brincar, mas aquela piadinha venenosa, a fofoca, a piadinha com o intuito de apertar um botão, de alfinetar. Eu largo com sarcasmo. Eu sou aquele que digo, larga uma piadinha venenosa, tu não sabe brincar não, irmão. Está perdendo a paz aí, está precisando de mais oração. Quando na verdade se sentiu ameaçado e largou um veneninho ali. Esse vai ser o manipulador. Lá na Bíblia a gente vê nos fariseus que era isso. Diante do povo eles não queriam manifestar a raiva e a ira deles, mas por trás eles estavam irados, furiosos com Jesus, e estavam sempre tentando fazer uma armadilha para se vingar dele. O manipulador vai fazer isso, vai armazenar aquilo e vai querer se vingar posteriormente. Você se identifica com algum desses tipos? Ou em algum momento já se identificou com alguma dessas práticas? A boa notícia é que, se sim, você e eu podemos mudar. Em Deus nós podemos mudar. E como desconstruir essa raiva? Como desconstruir isso na minha e na sua vida? O primeiro ponto é, entenda por que você está com raiva. Provérbios 19:11 diz, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Gente, a raiva em si não é o problema. A raiva é apenas uma luz de alerta que está piscando para dizer que existe algo mais profundo, algo mais íntimo no meu ser que está fazendo com que eu fique irado, que está fazendo com que eu expresse a raiva de uma forma danosa. A raiva em si, a ira em si, como está na palavra, irai-vos, mas não pequeis. Não é pecado. O pecado é como eu vou manifestar, como eu vou reagir quando eu sinto essa raiva, quando eu sinto essa ira. E quando eu sinto ela, eu tenho um alerta. Tem alguma coisa errada e que está mais profundo. Quais são as 3 causas comuns? As 3 causas mais comuns dessas razões profundas de eu sentir raiva. A primeira é a frustração. A frustração provoca a raiva. Quando eu sinto frustrado por alguma coisa que eu queria fazer, por algum projeto que eu tinha para executar e não consegui fazer, não consegui executar, por algum prazo que eu tinha e não consegui atingir, por uma expectativa que eu tinha de uma pessoa, de uma circunstância, de alguma coisa, e aquilo não aconteceu daquela forma, então eu fico com raiva e reajo baseado nessa raiva. Por quê? Porque eu não sei lidar com a frustração. Mas não apenas a frustração, mas também a ira, a ferida profunda causada por uma dor do passado ou por uma dor recente. Se você foi ferido por alguém onde você não teve culpa, como por exemplo, nós falamos aqui no Celebrando a Restauração, você foi vítima de abuso, um abuso na infância, onde você não é culpado, você não tem culpa disso. Você não tem culpa de ter sofrido este abuso. Mas se você não curar essa ferida na sua vida, ela vai acompanhar você por longos e longos e longos anos. Foi feita uma pesquisa, e gente, isso foi com todo mundo, não é só com crente. Foi feita uma pesquisa com pessoas que sofreram traição e dessa traição resultou o divórcio.
de cada 3 pessoas que se divorciaram por causa da traição, de cada 3 pessoas, uma, depois de 10 anos, ainda guardava mágoas e uma ira profunda da pessoa que havia lhe traído. E ela vivia isso muitas vezes no seu relacionamento, depois de 10 anos. Então você deve parar e analisar o que tem feito você ficar irado. É uma ferida do passado? É a forma como você lida com a frustração? Ou o último, a insegurança? Pessoas que lutam contra a insegurança também têm uma tendência de se deixar levar, de reagir com raiva. Como assim insegurança? Quando você sente, ou quando uma pessoa ataca sua autoestima, quando uma pessoa tenta constranger você, quando uma pessoa critica você, quando uma pessoa tenta falar palavras ríspidas contra você, quando você se sente rejeitado, tendo ou não sido rejeitado, você reage com uma resposta automática através da ira, através da raiva. De que forma? De uma daquelas 4 formas que a gente falou, ou do explosivo, ou do impulsivo, ou do mártir, ou daquele manipulador, o vingativo. Essas são as 3 formas que são as mais comuns, que identificam a minha vida lá no fundo, a raiz do porquê eu fico irado. E gente, nesse ponto do identificar, entender por que você está com raiva, eu quero chamar o Edinho, que vai estar dando um testemunho aqui para nós. Pode passar aqui, Edinho, por favor. Que vai estar testemunhando para nós a respeito de como ele superou a ira, a rispidez na vida dele. Graça e paz, igreja. Oi, o meu nome é Edson. Eu sou um discípulo de Cristo que luta contra a ira, a rispidez, o jeito rude de tratar as pessoas, principalmente os mais próximos, né? Principalmente as pessoas que eu mais amo e que eu mais preciso. Se você se identificou com algum modo de ira aí, né? Eu me identifiquei com todos os 4. Glória a Deus pelo CR, né? Que eu estou limpo, né? Só por hoje. Vivi a dor da separação dos meus pais na minha infância e vim com minha mãe e meus irmãos morar na casa dos meus avós em Porto Alegre. Me sentia muito rejeitado por eles e também por todos os nossos familiares. Éramos um peso. Logo depois, meu pai nos levou de volta para morar com ele, em Santos, São Paulo, foi onde eu nasci. Pensei que dali em diante não teria mais que conviver com a rejeição, pois estava com meu pai, porém não demorou para que eu descobrisse que estava enganado. O problema tinha aumentado, pois agora convivia com um pai omisso e uma madrasta rude e agressiva. Sofria agressões físicas e verbais, assim como meus irmãos, o que durou toda a minha adolescência. Essa falta de carinho e compreensão me tornou uma pessoa intolerante e com a tendência de agredir as pessoas com sarcasmo, ironia e palavras duras. Além de ter essa dificuldade em casa, também tinha problemas de relacionamento no serviço, onde me conheciam como seu Saraiva, tolerância zero, né? Se lembram do programa também? Hoje a gente está meio nostálgico hoje, né? Com os programas de televisão. Senti até orgulho disso, pois tinha essa prática como um mecanismo de defesa. Pensava eu equivocadamente. Até que fui demitido do meu último emprego por dificuldade nos relacionamentos. Então decidi trabalhar por conta, sozinho, pois comigo mesmo nunca tive problemas de relacionamento. Mas acontece que tinha que me relacionar com meus clientes, que normalmente não havia problemas, mas às vezes acontecia alguma situação de divergência, pois meu temperamento me levava a pensar que sempre tinha razão e por isso fazia valer a minha opinião. Mesmo assim, meu negócio prosperava. Era conhecido como um profissional competente, mas de difícil relacionamento. Cada vez mais me isolava nessa minha armadura e me tornava cada vez mais mal-humorado.
sarcástico, intolerante, ansioso e obcecado pelo trabalho. Não dava atenção para a família, só trabalhava. Meu relacionamento com meus filhos era agressivo, principalmente com meu filho mais velho. Replicava nele todas as coisas que sofri. Minha esposa procurou refúgio no álcool e meu lar estava começando a desmoronar. Até que um dia conheci a Cristo, através da igreja IBFC. Minha esposa a convidou para irmos ao encontro de casais, pois queria restaurar o nosso casamento, e encontrou em Deus o caminho para isso. Ali tive um encontro com Cristo, e isso mudou muito minha vida. Verdadeiramente tive mudança de vida. Aos poucos, meu casamento foi restaurado, minhas atitudes, meus pensamentos renovados. Deixei de ser uma pessoa ansiosa e extremamente focada no trabalho. Voltei a ser um pai dedicado e um marido amoroso, um servo de Deus atuante na igreja. Mas, por vezes, ainda me deparava com a minha falha de caráter. Tinha tendência a ser um rude no tratar, intolerante e impaciente. Porém, agora me sentia culpado e envergonhado diante das pessoas que ofendia e principalmente diante de Deus. Acabei desenvolvendo um sistema de autojustificação, colocando sempre a culpa dos meus erros nos outros. Afinal de contas, a culpa é de quem me provocou. Eu estava quieto no meu canto e fui provocado. E assim, escondido nessa nova armadura da religiosidade, me achava justificado pela minha pose de uma nova criatura. Até o dia em que me coloquei à disposição de um novo ministério que o Senhor colocou no coração do pastor David, um tal de Celebrando Restauração. Eu, mais que prontamente, eis-me aqui. E finalmente comecei a conhecer o CR. Fomos convidados a participar de um grupo de passos piloto, onde viveríamos os 12 passos de restauração com toda a liderança envolvida nesse ministério. Normal, pensei, afinal de contas precisamos fazer um treinamento para servir com excelência. Pois esse negócio de restauração é para pessoas que estão no fundo do poço. Mas na primeira lição do passo 1 fui completamente impactado. Nesse passo, admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos, e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. A palavra veio me confrontar em Romanos 7,18. Pois eu sei que o que é bom não vive em mim, isso é, na minha natureza humana, porque ainda que a vontade de fazer o bem esteja em mim, eu não consigo fazê-lo. Vi que o CR era exatamente para mim. Pequeno homem que sou. A primeira lição era saindo da negação. Toda a religiosidade caiu por terra e me entreguei com todas as minhas forças e a cada passo fui sendo restaurado. E pude entender e conhecer mais profundamente a minha área de luta. E comecei a colher os frutos dessa restauração. Foram muitas reparações. Tive a oportunidade de restaurar o relacionamento com meu filho mais velho, que eu não via há 10 anos, a ponto de poder trabalhar com meus filhos e aprender a tolerar as diferentes características de cada um deles. Hoje, livre da culpa e vergonha que escondia embaixo do tapete da religiosidade, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez. Sei que minha luta não é mais quem me define, mas sim meu poder superior, Jesus Cristo. Ele me conhece. Eu sou o Edson, um discípulo amado, não mais o seu Saraiva, pois hoje luto contra a ira e a rispidez, um dia de cada vez. Amém. Obrigado, Edinho. Gente, isso que o Edinho testemunhou agora para nós é a realidade da vida que ele tem vivido no Celebrando a Restauração e que Jesus Cristo, o nosso poder superior que tem nome próprio, tem mudado a vida dele. E o que o Edinho fez? Ele entendeu por que ele ficava com raiva, mas também ele colocou a sua autoestima firmada em Cristo Jesus, como ele falou no final. Não tinha mais identidade firmada no que colocavam para ele, no que falavam dele ou nas reações dele, mas como Jesus via ele. E esse é o segundo ponto. Pessoas inseguras são facilmente iradas,
são facilmente tiradas do sério. Como eu faço para superar isso? Como isso não me domina? Eclesiastes 7:21 diz o seguinte: não preste atenção a tudo que as pessoas dizem. Você não pode se deixar definir pelo que as pessoas dizem ao seu respeito, pelo que as pessoas falam de você ou sobre você. Você precisa aprender a depender do poder de Deus e não da opinião dos outros. Eu devo rejeitar a opinião de todo mundo, então? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que você deve fazer, então? A opinião é igual chiclete. Você mastiga, 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 tirou aquilo que é bom, nem tão bom assim, né? O açúcar, mas tirou o gostinho bom e depois bota fora. Você retém aquilo que é bom e o resto você bota fora, gente. Você não pode deixar a sua identidade ser definida por isso. Como está a sua autoestima hoje? Como você tem vivido a sua autoestima? Provérbios 14:26 diz o seguinte: a reverência pelo Senhor, o temor pelo Senhor, dá confiança e segurança a um homem. Ou seja, se Deus gosta de mim, se eu gosto de mim, e se você não gosta de mim, você tem um problema, não eu. Mas como que nós nos sentimos quando nos sentimos inseguros? Eu tenho um problema. Gente, em Cristo Jesus a gente percebe isso. Se eu colocar a minha fé, se eu colocar a minha esperança, se eu colocar a minha identidade nele, ele vai fortalecer a minha autoimagem. E se a minha autoimagem ficar fortalecida, as pessoas vão continuar, muitas vezes, falando coisas a respeito do meu caráter, da minha personalidade, vão estar me agredindo ou não, eu vou estar me sentindo agredido ou não, e aí eu vou poder saber o que Deus pensa ao meu respeito. Isso é o que define a sua identidade. E o que os outros pensam ao meu respeito? É o chiclete. Mastigo, realmente tem alguma coisa de boa para tirar daqui, tenho que aprender, beleza. E aquilo que não presta, eu jogo fora. A sensação de inadequação, a sensação que você tem de não ser o suficiente, de precisar da aprovação do outro, você joga fora. Por quê? Porque senão isso domina você e você vai acabar pecando, você vai acabar se deixando levar pela ira. Mas não apenas você ter a sua autoestima em Jesus, como você também, e isso é uma das coisas mais difíceis de fazer, parar e pensar antes de reagir. A própria palavra reação já fala que é uma coisa que é automática, é muito rápido, mas você pode treinar isso, você pode treinar essa reação. Como é que você pode treinar essa reação? A palavra diz que nós conseguimos isso em Cristo. Provérbios 13:16 diz o seguinte: as pessoas sensatas sempre pensam antes de agir. E Provérbios 16:23 diz: as pessoas inteligentes pensam antes de falar. Pense antes de falar, pense antes de agir, pense antes de deixar a língua ser mais rápida do que o seu autocontrole. Como que eu faço isso? Como que num momento de reação eu paro? Você para, respira fundo, olha ao redor e pergunta para você, porque isso tudo acontece muito rápido quando você estiver envolvido em um momento de ira, em um momento de raiva. Faça 3 perguntas para você. Primeira, por que você está com raiva nessa circunstância? Naquilo que você está vivendo? É o seu ego que está sendo ferido? É o seu orgulho? Você está se sentindo inseguro com aquilo que a pessoa está pensando de você ou com o que ela disse? Você está sendo ameaçado? Você está magoado? Você está frustrado? Então a primeira pergunta, pense, por que você está irado? A segunda pergunta, qual é a verdadeira questão aqui? O que verdadeiramente está acontecendo aqui? Quando nós estamos envolvidos em uma situação onde está um gritando, está um brigando, está um fazendo isso, nós perdemos a noção muitas vezes do que está acontecendo.
porque às vezes se tornou uma frustração de final de dia, que eu chego em casa cansado do trabalho, e a esposa deixa um prato cair no chão, e eu explodo por causa daquele prato, e começo a xingar, e ela me xinga aquilo, e daqui a um pouco a gente está brigando, e nem sabe mais por que estava irado, por que estava brigado, e que foi só um prato que caiu no chão, que na verdade foi eu não sabendo lidar com a minha frustração do dia que eu vivi. Qual é a verdadeira questão que está acontecendo ali? E daqui a pouco a língua foi mais longe do que devia. Pare e pense, pergunte: por que estou com raiva? Qual a verdadeira questão? E o último: como eu quero sair dessa situação? Como eu quero sair desse vento? Como eu quero sair daqui? Eu quero sair daqui brigado, eu quero sair daqui no camburão da polícia, eu quero sair daqui, machucado, ralado, eu quero sair daqui magoado, eu quero sair daqui vitorioso porque feri a pessoa. Pare e pense. Como eu quero sair dessa situação? Qual seria a melhor forma de reagir nesse momento? E, gente, parar e pensar antes de reagir. Você não pode botar a culpa no outro. O outro é responsável pelo que ele faz. Ah, mas apertou o meu botão. Não importa que apertou o seu botão. Você tem domínio daquilo que você faz. Como é que a gente sabe que tem domínio do que você faz? É muito fácil, gente. Você já estava em algum momento de briga, de ira, e de repente tocou a campainha da sua casa? Bateu alguém na porta? Ou você estava irado, brigando, gritando com alguém, e toca o telefone, e é alguém do trabalho, ou alguém que você tem que baixar o tom de voz, e você está lá, envolvido naquele sentimento. Alô, tudo bem? Como vai? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Se você não tem controle sobre a forma como você vai agir, por que essas circunstâncias acontecem? Quando eu estou envolvido em emoção, quando eu estou envolto pela minha ira, por aquela situação que está acontecendo, e aí acontece uma buzina, acontece uma campainha, acontece uma batida na porta, acontece uma ligação, alguma coisa chama atenção e eu mudo completamente. É porque você decidiu naquele momento mudar a sua postura, independente do que você estava sentindo. E essa é a questão do parar e pensar antes de reagir. Você tem controle sobre a sua reação. Então por que eu não controlo? Porque verdadeiramente eu não decidi controlar. Então, se você explode, se você implode, se você se torna um mártir, se você se torna um manipulador, é porque você escolheu e não porque alguém fez isso com você. A culpa não é do outro, é minha responsabilidade. Provérbios 29:11 diz o seguinte: um homem sábio detém em seu temperamento, o seu temperamento se acalma. Foi escrito errado aqui, me perdoem, está escrito um homem sábio detém em seu temperamento, mas um homem sábio detém o seu temperamento e se acalma. Foi isso que nós acabamos de falar. É um provérbio que está ali. A palavra diz que é possível. O que é sabedoria? A gente às vezes pede sabedoria para Deus, como agir. Às vezes é só fechar a boca. Às vezes a sabedoria é só fechar a boca. E não reagir conforme aquilo que eu estou sentindo. Quarta forma de desconstruir a raiva: aprenda a relaxar. Provérbios 14:30 diz: a atitude relaxada prolonga a vida de um homem. Olha que interessante, gente. E é verdade. Porque como nós vimos lá no temperamento implosivo, as pessoas que guardam rancor, guardam mágoa, guardam raiva, sofrem de pressão alta, de parada cardíaca, de uma série de coisas. Gente, até a questão de insulina no sangue, por causa de questão de armazenar ira, raiva e mágoa. Então, esse versículo é uma verdade expressa na vida. O homem que aprende a relaxar, que aprende a descansar em Deus, vai ter uma vida mais longa, não vai ter um ataque cardíaco. Você já reparou que quando você está tenso ou cansado, você está mais propenso à ira? Se você já reparou isso, o que você deve fazer? Primeira coisa, primeira sugestão:
você deve estar ciente quando você está vivendo esses períodos. Você deve estar consciente quando a tensão, quando a raiva está começando a crescer na sua vida. Você deve estar consciente desses sentimentos e se preparar para eles, para não se deixar levar. Como eu falei agora há pouco, eu passei um dia estressante no trabalho, aí eu chego em casa e, sem querer, a esposa, ou o filho, ou a filha, quebra um prato, e aí, pá, dá aquela explosão, porque foi no final do dia. Se você sabe que você está irado, já esteja preparado para aquilo. Diz: não, eu vou relaxar e não vou permitir que nada me ire. Pá, quebrou o prato. É só um prato. É só um prato. Esteja preparado para aquilo. Mas também aprenda algumas técnicas de relaxamento. Que técnicas de relaxamento? Gente, existem estudos que falam que isso é a coisa mais espiritual que você pode fazer para aprender a relaxar e controlar a sua raiva. Estudos que comprovam que uma qualidade de vida e uma vida mais calma estão diretamente ligados a uma vida de esportes, a uma vida de um exercício que você faz rotineiramente na sua vida. Porque exercícios vão fazer com que você durma melhor, que você descanse mais, que você libere endorfinas no seu cérebro, no seu corpo, e isso são hormônios do bem-estar, vão ajudar você a se relaxar. Então, às vezes, a coisa mais espiritual que você vai poder fazer para aprender a relaxar, para não se irar, vai para uma academia, vai puxar ferro, vai nadar, vai correr, vai fazer um esporte. E a terceira coisa que você pode fazer: desenvolva um bom senso de humor. Aprenda a rir de você mesmo. E, gente, a gente faz cada uma. Se você não aprender a rir dos seus erros, se você não aprender a rir dos seus defeitos, dos seus problemas, das coisas que você pisa na bola, às vezes picuinha, às vezes coisinha, gente, você vai viver tenso. Aprenda a rir quando as pessoas for lá usar até aqueles que vão vir com veneninho para largar para ti. Ri junto. Ri junto. É isso aí, é verdade. Relaxa. Isso vai ajudar você. E por último, gente, mas não menos importante, busque o fruto do Espírito. Isso é o mais importante para mim e para você. Gálatas 5:22 dá uma lista de várias questões, vários tipos de manifestação do fruto do Espírito na minha e na sua vida. Mas nós vamos focar principalmente naqueles que são o remédio para a raiva: o amor, a alegria, a paz e a paciência. Todos são extremamente importantes, mas esses são especialmente importantes para quem está irado, para aquele que tem ira. O fruto do amor, da alegria, da paz e da paciência. Como eu disse no início, se você explode com a raiva em si não é um problema, ela é apenas uma luz de alerta. Quando você espreme o tubo de pasta de dente, o que você espera que saia de lá? O que tem que sair quando você espreme o tubo de pasta de dente? Pasta de dente. Eu e você somos esse tubo. As circunstâncias da vida é a mão que aperta a gente. Se eu estiver cheio de raiva e vou apertar ali, vai sair raiva. Se eu estiver cheio do fruto do Espírito, vai sair coisas do fruto do Espírito. Então isso vai ser um termômetro de quê? Eu estou precisando buscar mais a Deus. Eu estou precisando mais me encher do fruto do Espírito. Eu estou precisando mais de Jesus na minha vida. Como Jesus tem ajudado você? Você tem permitido que Jesus ajude você com a sua raiva? Você tem permitido que a palavra lhe ensine a respeito da raiz dos seus problemas? Você pode ter sido rejeitado, abusado, usurpado, maltratado, indesejado, mal amado. Tudo isso são coisas reais. Mas Jesus Cristo pode curar todas as mágoas do seu interior com o seu amor. E não só pode curar, como substituir aqueles sentimentos ruins, aquelas coisas ruins, com o amor dele na sua vida. Jesus Cristo pode substituir a sua frustração com a paz dele.
Jesus Cristo pode substituir a sua insegurança com o poder dele, para você saber que você é filho amado. Você quer isso de Jesus? Se você quer, curve a sua cabeça, não olhe para o lado agora, coloque a mão sobre o seu peito e fale com Jesus. Deus, aqui estamos nós reunidos diante de Ti, diante da Tua palavra, e podemos perceber, Senhor Jesus Cristo, que nos encaixamos ou em todos ou em algumas dessas circunstâncias, às vezes o explosivo, às vezes o implosivo, às vezes o mártir, às vezes, Senhor, o manipulador. Mas, Pai, Tu disseste que através da Tua palavra, da Tua vontade, como o Edson testemunhou aqui, que quando entregou a sua vida e conheceu que a identidade dele estava firmada em Ti, o Senhor o ajudou a superar a sua ira, a sua rispidez. E hoje, aquela identidade, aquele rótulo que tinha de Saraiva foi tirado. E não é mais aquele rótulo, Pai. Hoje é uma vida transformada. Se aqui há algumas dessas pessoas que têm rótulos na sua vida, que se deixam dominar pela ira, que o Teu Espírito Santo agora esteja tocando na vida deles, e que eles permitam, em nome de Jesus, serem cheios pelo Teu Espírito, Pai, para que essa raiva, para essa ira, esse sentimento, Senhor Jesus, de rejeição, de inadequação, a falta de habilidade de lidar com a frustração, com as circunstâncias da vida, com todas essas questões, sejam retiradas e sejam curadas na alma dos Teus filhos, Pai, para que eles possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e possam usufruir daquilo que a Tua palavra diz, Pai, a paz que excede todo entendimento. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém.